Olá, meu nome é Edivar Saliba Júnior, sou aluno no curso de licenciatura em Formação Pedagógica para Educação Profissional e Tecnológica, no IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro. A disciplina é Libras e a professora é Kellen Marques Tavares Martins Ribeiro. Hoje é dia 24 de novembro de 2020. Como avaliação dessa disciplina, Libras, a professora nos solicitou que fosse mostrado o nosso ponto de vista em relação a alguns tópicos que ela relacionou, em relação à disciplina de Libras. O primeiro deles é: descreva o que mudou em seus conceitos a respeito dos surdos e da língua de sinais. Compare o seu antes e depois de ter contato com a disciplina de Libras. Bom, pois bem, acredito que eu posso dizer que eu tinha uma visão equivocada sobre a língua de sinais, né? Primeiramente eu vou ler o que eu escrevi, né? Depois eu vou fazer a minha colocação pessoal, tá? Então é isso. Acredito que o que eu posso dizer é que eu tinha uma visão equivocada sobre a língua de sinais. Em princípio eu acreditava que havia um padrão universal para a comunicação e que, além das palavras formadas com as letras manuais, haviam também palavras que pudessem ser representadas de uma única vez, né, com um único gesto. E pelo pouco que eu entendi, né, eu acredito que, na verdade, os gestos em si, né, sem ser os gestos das letras propriamente ditas, eles representam muito mais do que palavras, né? Representam contextos, representam pessoas em determinados momentos, representam situações. E é por isso até que, quando tem uma pessoa discursando e tem um intérprete de Libras, né, fazendo sinais, ela consegue acompanhar aquela pessoa com uma certa facilidade, justamente porque os sinais representam muito mais do que palavras, ok? Bom, após o contato com a Libras, percebi que o desafio é muito maior do que eu imaginava, pois, além de não se ter um padrão universal, né, existe ainda aí a possibilidade de criação de simbologias específicas para a representação de coisas específicas. Como eu disse anteriormente aí, a própria pessoa em si, né, ela pode ter uma simbologia ali que representa a pessoa, né? Ou seja, não existe algo que limite a linguagem. Dessa forma, as possibilidades são infinitas. Isso é diferente das linguagens convencionais que limitam os seus falantes, né, aos sons representados aí pela simbologia gráfica dos caracteres que as representam. Okay? Então, cada linguagem aí, né, falada como o português, o inglês, qualquer outra linguagem, né, existem caracteres que representam a linguagem em si e os sons que essas linguagens, que cada palavra, né, tem que produzir para ter um significado, ok? E esses sons são limitados aí, geralmente por um alfabeto, pelo menos as linguagens ocidentais são assim, né? Muito bem, diferente aí da Libras, ok? E detalhe, as linguagens faladas também, né, elas têm um dicionário onde eu posso consultar o significado da palavra. Agora, Libras não tem um dicionário para consultar, por exemplo, sei lá, um gesto como esse aqui, ok? Então isso dificulta um pouco, né? Justamente por teria que ser um dicionário de movimentos, né? Então, assim, isso complica um pouco. Eu tenho que assistir um vídeo para poder começar a entender como me comunicar em Libras. Não existe um livro que eu possa ler, né? Até deve existir algum tipo de manual representando sinais e movimentos, né? Que eu já vi até alguns, né? Inclusive do alfabeto em si. Porém, não é a mesma coisa, né? É muito diferente. A Libras, para ser entendida, depende-se de contexto, de vivenciar a situação para poder entender o que está sendo, entre aspas, dito, né? E até mesmo para se saber o que, entre aspas, também aí dizer, né? Se você estiver comunicando em Libras, ou melhor, com Libras, ok? Muito bem. O segundo tópico que a professora Kellen pediu para nós avaliarmos também, né, foi o seguinte: na sua opinião, qual o papel como docente para efetiva inclusão de seus possíveis alunos surdos? Bom, essa aí
eu diria que é uma pergunta um pouco mais complexa, ok? Em princípio, eu diria que meu papel como docente é o de tentar aí entender as dificuldades que os portadores de necessidades especiais têm e tentar também, na medida do possível, é claro, né, ajudá-los a superá-las, ok? Para tanto aí, no caso dos surdos, né, especificamente, posso desenvolver aí minhas habilidades na Libras e também fazer estudos pessoais sobre técnicas e métodos que já tenham sido estudados e aplicados com sucesso para estes casos, ok? Pode ser por ser, né, melhor dizendo, um profissional da área da computação, posso também desenvolver projetos que visem o auxílio e a facilitar o uso do computador em si, né, e seus derivados para as pessoas aí com necessidades especiais, ou seja, os softwares propriamente ditos, né, e os derivados que eu chamei de derivados, por exemplo, um smartphone, um tablet, né, que são muito comuns nas mãos das pessoas atualmente, né, pois a informática ela é uma ferramenta fundamental no cotidiano atual, né, de qualquer pessoa. Okay? Além disso, aí, tentar também propagar, né, o conhecimento aqui adquirido para a maior quantidade de pessoas possíveis, pois só assim conseguiremos superar as dificuldades hoje existentes e galgar um futuro melhor e mais justo para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, essa seria aí a minha resposta para esse segundo tópico. É claro que nós podemos tentar fazer mais coisas, né? Mas eu sou uma pessoa muito pé no chão e eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Eu poderia colocar 1001 coisas aqui para fazer um diferencial realmente, mas eu acho que não é bem por aí. Todos nós temos as nossas limitações e para este fim, né? Ou seja, para essa questão de inclusão social, queira se queira não, vamos caminhar um pouco com passos um pouco mais lentos, né? Até mesmo, principalmente aí por causa da questão da Libras, que é a disciplina em si e que é a linguagem brasileira de sinais. O pouco que eu aprendi de Libras aqui, eu acho que ainda é muito pouco para que eu possa conversar com uma pessoa surda em Libras. Então, o que eu espero é que amanhã, né, futuramente, eu possa ter um desenvolvimento maior na linguagem de sinais. Tá? O terceiro e último tópico seria o que você pretende fazer com os conhecimentos que adquiriu ao longo dos estudos sobre a Libras e os surdos, na disciplina de Libras, em seu curso de licenciatura. Bom, honestamente falando, professor, eu no curso de licenciatura eu não sei se eu vou utilizar novamente a questão da Libras, se eu terei oportunidade de utilizar. Mas no curso que eu leciono, como eu falei, já citei aqui, eu sou da área da informática, né? Eu posso tentar trabalhar, né, no aspecto de melhoria de softwares, no sentido de ajudar realmente as pessoas com dificuldade auditiva, ok? Então, assim, produzir conteúdo nesse sentido, ok? Mas na disciplina em si, no curso em si de licenciatura, eu não sei se eu teria oportunidade realmente. Se eu tiver, com certeza eu vou utilizar, mas ainda não sei como. Não saberia responder essa pergunta ao pé da letra. Contudo, eu escrevi o seguinte: especialmente para o conhecimento adquirido na disciplina de Libras, eu tenho o interesse de desenvolver projetos relacionados a isso, como eu falei na questão de software, né? Pretendo também ampliar aí meu conhecimento na Libras ao ponto de poder conversar com alguém sem ter que dizer que sou iniciante e estou em treinamento, ok? Então, sem ter que usar aqueles sinais iniciais propriamente ditos, né? Então, sim, eu pretendo fazer isso, né? A questão aí quando também eu não posso dizer, mas pretendo melhorar muito nesse aspecto, tá? Gostaria de poder fazer contribuições para a evolução da Libras e almejo também que essa possa ser um dia universalizada mundialmente, pois assim derrubaríamos a gigantesca barreira do idioma entre as nações e abriríamos as portas para uma verdadeira linguagem de comunicação universal. Até um pensamento que me passou pela cabeça é o seguinte: se uma pessoa surda brasileira assistindo, por exemplo, um programa
britânico ou mesmo americano, né, norte-americano, e com o intérprete de Libras lá, se ela entenderia, pelo menos parcialmente, o que estaria sendo dito. Essa é uma questão que me passou pela cabeça e eu não sei se isso aconteceria ou não. Por quê? Porque eu não sei se a língua dos sinais, né, tem pelo menos um pouco de universalidade, né? Um pouco. Eu sei que ela não é universal. Mesmo aqui no Brasil, ela é contextualizada de acordo com regiões, né? Mas será que algum dos gestos desses que são feitos é universal no mundo inteiro? Eu acho que talvez um dos caminhos que as pessoas, os estudiosos de Libras, deveriam seguir seria nessa padronização universal. Porque se a pessoa entendesse Libras, e se a Libras fosse universal, e não tem por que não ser, né? Porque nós estamos extrapolando a barreira do idioma, estamos passando para sinais, sinais que representam situações, e por que não universalizar isso? Esse seria um bom questionamento, acredito eu, né? Então, se você universaliza isto, esse tipo de sinal, esse tipo de comunicação, amanhã você quebra a barreira dos idiomas. Porque se você tiver um intérprete de Libras falando em russo, você precisa saber apenas Libras, não precisa saber russo, né? É claro que algumas palavras, algumas particularidades, né, ainda vão existir, sempre há, não tem como ser diferente, mesmo aqui dentro do nosso país ainda existe, a gente sabe disso, né? Mas a grosso modo, o geral seria entendido por muita gente. É isso. Esse é o meu ponto de vista em relação aos 3 tópicos que foram passados e é a finalização aí da prova final. Eu espero que eu possa avançar ainda bem mais no sentido aí de trabalhar com Libras futuramente. Ok? Esse é meu desejo. Muito obrigado, professora, por tudo, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau.